Boa noite, seja muito bem-vindo a essa live ou esse vídeo, tanto no IGTV quanto no YouTube. Essa aqui é a Lelevo, ela já é da casa, já veio aqui umas par de vezes já. Hoje estamos no último capítulo, hoje é o último dia. Hoje é o último dia? Hoje é o último dia. Hoje é dia da série. Que série? Da série? Que Você não série? sabe que série que é? Não. A série de leitura do livro de João. É aquela mesma live que você participou naquele dia. Que você não falou muito, que você ficou com vergonha de falar. Hoje é o capítulo 21. 21. Jesus aparece aos 7 discípulos. Jesus já morreu, já ressuscitou, já apareceu para os discípulos umas par de vezes. Essa aqui, ele vai aparecer de novo, só que para 7 discípulos. E depois vem um livro chamado Atos. Ah, Pode mostrar, Juliette. pode. Não é Juliette, é Juliana. Pode vir. Já, pode vir. É só a Juliana. Essa aqui é a Juliana. Ela já apareceu aqui algumas vezes, a Juliana. Ela chama de Juliette, né? Porque... não sei. É porque ela chama Juliana? Sei lá, combina. Ai. Essa é a Juliana. Eu chamo ela de Juliana porque é ao contrário de Ana Júlia. E assim mesmo minha irmã prima, que tá aqui já, não está aparecendo, mas ela tá aqui e me chama de Juliana também. Porque... Esse irmão. Não deixa, ela não quer aparecer, não. Não tem problema. Olha aqui, tá com 2 janelinhas aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já foi. Já foi 1 minuto. Quando der 2 minutos e meio, eu vou começar a live. Mas você já não começou? Não, vou começar. Vou ler, vou orar e vou começar a ler. Eu não comecei a ler nem orar ainda. Entendeu? Olha que bonitinho que tá o fiozinho aqui. Fiozinho aqui. Tá com vergonha, Bia? Não. Ela não gosta de Dá, aparecer. Juliette. Ah, me dá. Ela se apaixonou pela minha Juliana. Eu gosto muito da Juliana. A Juliana eu ganhei na minha infância. Quantos anos a gente tinha? Eu nem lembro. Acho que foi no meu aniversário de 4, 5 anos. Nossa, faz tempo, hein? Faz mais de 10 anos. 10 anos. Faz 12 anos. Sério. E você deu a sua embora. Por que desse embora? Não era pra dar embora, não. Eu só tenho ela, da maioria dos meus brinquedos. A gente tinha um sapinho também, né? Sim, ai, eu vomitei nele. Que memorável. Eu tenho que contar essa história um dia. Já contei já pra uma galera, já. Aqui, 2 minutos. Olha aqui. Já deu. Vou começar a orar. Vou começar a orar, galera. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por termos chegado à última live. Muito obrigado, Jesus, por podermos ter acompanhado toda essa leitura. Pai, nós somos gratos mais uma vez por podermos estar aqui diante da Tua presença. Que o Senhor venha se manifestar nessa leitura, nesse vídeo que vai ficar gravado tanto no IGTV quanto no YouTube, e que vidas venham ser alcançadas. Pela autoridade do nome de Jesus, que todo mal e todo levante do inferno contra essa live seja desfeito agora, em nome de Jesus. Eu não aceito, e que vidas sejam alcançadas. Se for uma vida que for alcançada, meu papel já foi feito, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém. Amém. Jesus aparece a 7 discípulos. Versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Eles estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Gente, eu lembro que uma vez teve uma pregação sobre esse texto. E depois que eu ler, eu vou falar sobre. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Cadê? Meu Deus, peraí. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro
disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era Jesus, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Versículo 8. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os discípulos, porque estavam somente uns 90 metros da margem. 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, por 153 peixes grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio... Jesus... Porque sabiam que era o Senhor. 13. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Versículo 14. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Quanto? Terceira. Depois de ressuscitado dentre os mortos. Meu Deus do céu. A minha avó é uma figura, gente. Pelo amor de Deus. Eu lembrei... Deu pra escutar aí, não escutou. Ai, que susto, véi. Nossa, ela gritou, fiquei surda aqui. Tiveram 2 pregações que marcaram a minha vida com esse texto. A galera tá aqui dando risada. Não é pra rir mais não, gente. Acontece. Vai ficar gravado. Não precisa falar, Dani. Eu tô vendo. Tá bom? Eu acho engraçado algumas coisas que acontecem. Mas acontece. Faz parte. Muitas vezes não aparece nos vídeos que vocês veem no YouTube de alguns influencers, porque eles cortam. Se não for ao vivo e eles não cortarem também a mesma parte, vocês provavelmente vão ver. Mas normalmente não vem, porque corta. E um monte de vídeo meu no YouTube aconteceram alguns imprevistos e eu cortei. O quê? O quê? O quê? YouTube. Ah, é vídeo. Falando dos vídeos. Ah, Ó, Jesus aparece aos 7 discípulos. E nesses discípulos, eles estavam no barco, né? E muitas coisas estavam acontecendo na minha vida. A primeira vez foi quando eu fui num acampamento. Não me lembro se foi o Hangout ou se foi o acampamento de adolescentes, não me lembro. Mas, não, foi no Hangout. Que a Bruna Pacheco fez uma pregação. E pediu pra um cara que ele fazia parte da nossa rodinha. Faz muito tempo que eu não vejo. E ela pediu pra ele subir lá e fazer a ensinação de Pedro contando os peixes, falando sobre essência. Olha, minha live de amanhã. Minha live amanhã vai ter uma live amanhã, caso você não saiba, às 8 horas. Vai ser às 8 horas da noite. Falando sobre identidade, essência e tudo mais. E falou claramente sobre a parte em que Pedro desistiu, vamos se dizer. Jesus estava morto, ele não sabia mais o que fazer. Eu não sei se Jesus já tinha aparecido a Pedro, acho que não. E ele tava desistindo, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Jesus morreu, Jesus não tá, o que eu vou fazer agora? E justamente nesse barco, na verdade, Pedro já tinha saído do barco. Eu vou ler essa parte, eu ainda não li. Jesus fala sobre a essência dele novamente, falando que ele seria pescador de gente. Houve um milagre para mostrar que Jesus ainda estava vivo. Jesus está vivo, Jesus não estava vivo, ele está vivo. Ele vive e reinará para sempre. E ele voltou ao passado. Porque antes dele conhecer Jesus, antes dele ser discípulo de Jesus, ele era pescador. Assim mesmo como o pai dele e os irmãos dele. Ele era pescador. Era o que ele achava que ele era. Mas não era o que ele era. Ele era pescador de almas.
ou seja, um pregador, uma pessoa que ia ensinar o evangelho, a palavra de Deus às pessoas. E isso mostrou que a essência dele estava em Cristo Jesus, naquilo que Jesus tinha a oferecer de vida para ele. A vida abundante, a vida eterna e a vida em abundância. Agora eu vou para o versículo 15, Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João. Gente, essas palavras que Jesus falava para Pedro, sempre me toca no fundo da minha alma. Eu me sinto tocado por essas palavras que Jesus falou para Pedro, né? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando eu era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas, quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e levará para onde você não quer ir. Nossa. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Meu Deus, que coisa linda! Meu Deus, que lindo! Outra coisa também que já me tocou, eu não falei da pregação, eu falei da pregação que a Bruna Pacheco falou. Também teve outra, mas não veio tanto no meu coração quanto a da Bruna Pacheco, então eu não vou falar sobre essa. Mas também tem sobre a cura de Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E eu não sei se... Eu acho que foi, né? Foi quando Jesus pegou e falou: olha, eu vou ter que morrer na cruz. Não na cruz, né? Ele falou: eu vou morrer. Eu vou pra um lugar onde vocês não podem ir. Aí Pedro falou: não, você não vai não, você não vai morrer não. Você não vai. Eu vou pra onde você for, eu te amo, Jesus, não. Aí ele pergunta: você me ama? Eu te amo, Jesus. Você me ama? Eu te amo, Jesus. Você me ama? Eu te amo, Jesus. Aí Jesus falou: hoje mesmo você me negará 3 vezes. E aconteceu. Jesus perguntou 3 vezes se Pedro amava ele. Ele disse que amava. Ele pegou e falou assim: então 3 vezes você vai me negar. Ele negou as 3 vezes e chorou amargamente. Em João não tá escrito isso. Se eu não me engano, em Marcos, quando eu li, tava escrito sobre. Lê. E... só um segundo, gente. Voltei. Onde eu tava? Tava falando... Ele negou 3 vezes. Então ele chorou amargamente. Então o ferido ficou aberto. Tanto que Jesus não subiu antes de tratar com todos os discípulos. Todos os discípulos que ele tinha algo para tratar antes de ser levado aos céus.
Se eu não me engano, aqui no livro de João não fala sobre Jesus ter sido elevado. Fala em Atos. Eu estou pensando em fazer, mas eu acho que eu não vou fazer antes de ler os 4 evangelhos. 2 já foram, falta mais 2 pra eu terminar. Aí não sei, né? Vou perguntar pra galera se a galera quer que eu continue lendo. E Pedro foi tratado por Jesus. Jesus pessoalmente, ainda sem ter subido aos céus, chegou para os discípulos e para Pedro e perguntou 3 vezes, como eu li: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele estava afirmando 3 vezes a essência de Pedro, dizendo que Pedro ele era perdoado, mostrando para Pedro: Pedro, você não é aquela pessoa que negou. Você não é essa pessoa. Você não é pescador de peixes. Você não é aquela pessoa que você era no passado. Tudo que você fez e tudo que você ouviu junto comigo e tudo aquilo que você vai viver depois que eu subir aos céus teve um propósito e condiz tudo sobre a sua essência. E o que eu digo sobre você é o que você é. Sabe aquela música do Hillsong? Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Então, você é aquilo que Deus diz quem você é. E Jesus estava afirmando isso. Aqui, ó. Você me ama? Apacente minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço se cingia e andava por onde queria. Isso aqui estava falando da morte dele. Mas ele pegou e falou assim: apacenta as minhas ovelhas, siga-me. Depois em Atos vai falar da pregação de Pedro. A pregação de Pedro, mais de 2.000, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus e se converteram a Jesus Cristo. Deixa eu ver, 3.000. 3.000 pessoas foram alcançadas por aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Então seu pecado não diz quem você é. Não diz. Seu pecado não diz quem você é. Jesus diz quem você é. Para de se culpar e de ficar: ai, porque eu fiz, você já é passado. Jesus já apagou isso na cruz do Calvário. Não tem essa, já aconteceu, já é passado. Chega. Para de lembrar as coisas do passado. Você agora é nova criatura, tudo se fez novo. Viva para Jesus Cristo. Não viva por si mesmo, pelo seu passado ou pelo seu ego. Se você for viver assim, nem viva. Isso não é vida. Viver para Jesus Cristo é viver de forma abundante. Viver em paz. Viver com a paz que excede todo entendimento. E não viver só para si mesmo, mas levar para as outras pessoas. Jesus estava certo em dizer lá em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregar o evangelho, para que você não seja egoísta e deixe tudo para você mesmo. Você tem que guardar o tesouro no seu coração. Mas não significa que você não possa falar que todas as pessoas têm o direito a esse tesouro também. Todas as pessoas que são filhos de Deus têm direito ao tesouro. Têm direito à vida eterna. Porque são filhos. E eles foram feitos filhos por Jesus. Por isso que ele veio aqui na terra. Eu já falei disso. Jesus e o outro discípulo. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, João, vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: olha, sobre a essência de novo. Eu vou fazer a live amanhã. Vou fazer a live amanhã. Reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Levou uma patada. Fica querendo saber da vida dos outros. Vai. Então se espalhou entre os irmãos e a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Ou seja, até que Jesus voltasse. Jesus não tinha... Era disso que ele tava falando. Jesus não voltou ainda, mas ele tava falando: se eu quiser deixar Pedro viver até eu voltar, vai viver. É Pedro ou é João? Não sei mais. Mas vocês entenderam. Depois eu leio de novo.
O testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas que as escreveu. Nossa! E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Vou ler de novo. João está terminando o livro falando dele mesmo. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito das coisas que as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem relatadas por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uau! Acabou! Acabou a série. Acabou o capítulo. Acabou. Acabou. Mas o que Jesus deixou aqui na Terra não acabou ainda não. Jesus ainda não voltou. Você não morreu também. Você tá aqui. Por isso que você tem que agir. Por isso que depois do livro de João tá escrito Atos. Caso você não saiba. Você tem que agir. Depois que você conhece quem é Jesus, depois que você conhece o Evangelho, você tem que levar essa palavra para toda criatura. Então você tem que agir. Por isso que depois do livro de João tá escrito Atos. Age! Tá bom? Não age de haja luz, não. Age de agir. Tá bom? Um beijo. Print da Nana, porque hoje é o último dia. E eu não vou esquecer do print da Nana de hoje. Print da Nana. Eu vou dar 10 segundos. Nossa, segundos. Segundos pra você tirar o print. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tchau, galera. Hoje é dia 21 e deu 21 minutos de live. Encerra.